Então, baseado nesse texto, né? De Lucas 5, 20 a 22, que diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, eles nem tinham falado ainda, né? Vou repetir o versículo 22. Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Só esse versículo, só até esse momento aqui, esse versículo. Vamos ler outros versículos, outros capítulos. Feche seus olhos, curva sua cabeça se você puder. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, com o coração pronto, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Queremos, ó Deus, que ela nunca volta vazia, que Tu tens um propósito, ó Deus, em cada letra, ó Deus, em cada palavra, em cada frase. Tu tens um propósito, Senhor, sobre a nossa vida. A Tua palavra, ela nunca volta vazia. Nós cremos que Tu tens algo a ser acrescentado no nosso coração nesse dia. Por isso, fala aos nossos corações. Damos liberdade ao Teu Espírito Santo para se mover, para falar à nossa alma, ao nosso espírito. Nos dá compreensão sobre tudo aquilo que foi deixado escrito na Bíblia Sagrada. Por isso, nos assentamos aos Seus pés, acalmamos o nosso coração da correria do dia a dia, dos nossos afazeres, do nosso trabalho, das nossas atividades domésticas, seja elas quais forem. Queremos acalmar o nosso coração, o nosso entendimento e pedir a Ti: fala, Senhor, a nossa alma, ao nosso entendimento. Nos revela, Senhor, o profundo e o escondido que está, Senhor, para ser revelado à nossa alma, nos dando crescimento, Pai, conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto, né, ele é interessante, porque Jesus, ele tinha acabado de dar o seguinte enunciado, né? Homem, os seus pecados estão perdoados. Um grupo de religiosos daquela época, né, chamado aqui de fariseus e mestres da lei, começaram a pensar, olha só, hein? Começaram a pensar, está assim na sua Bíblia, pode confirmar aí, verso 21, 5, 21. Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados é somente Deus. Jesus, sabendo do que eles estavam pensando, do que estava no coração deles, perguntou para eles: por que vocês estão pensando assim? Interessante, porque nós estamos muito acostumados, né, com alguns, podemos dizer assim, tipo de comunicação. Algo que é muito normal num diálogo. Existe a comunicação verbal, né? A comunicação não verbal. Na verbal você usa a fala, você conversa com a pessoa normal, ela te ouve. É uma forma de comunicar. A não verbal são através de ações, gestos, expressões faciais, né? Linguagem corporal, você pode falar alguma coisa com a linguagem corporal, né? Você pode ver, por exemplo, né, quem faz tradução de Libras, ele não está falando, ele está fazendo, né, alguns gestos ali, então está havendo comunicação para aquele que entende. A comunicação escrita, normal, mensagem, você não precisa que, muitas vezes você está lendo um livro e não tem ninguém falando com você, mas está havendo ali a interpretação, o entendimento. Então a comunicação escrita, ela está acontecendo. Você lê um jornal, né, ou você assiste um jornal, é comunicação, né, escrita ou verbal. A comunicação visual, que é aquela qual? Um exemplo, uma placa de trânsito, né, não tem nada escrito nela, mas quando você vê aquela placa, ela tem um significado. Então, para quem está transitando naquela pista, naquela rua, existe uma comunicação, né, visual. Outdoor é uma comunicação visual, né? Hoje nós estamos na geração, né, WhatsApp aí,
Então, muitos não falam nada, mas colocam ali, né, um bonequinho, né, um emoji ali que tem um rostinho meio assim, meio assado, e aí, dependendo do que você falou em cima, dependendo do que você for falar embaixo, ele descreve, ou ele fala alguma coisa, né? Aquele símbolozinho ali demonstra alguma coisa. Então, dentro desses tipos de comunicação normais, verbal, né, não verbal, escrita ou visual, né, que é o tipo mais comum, né, que podemos dizer assim, de comunicação, Jesus, ele entra e ele começa, ele conhecia, e ele tinha uma forma de comunicar diferente. Ele tinha uma forma de entender o que a pessoa queria dizer de maneira diferente. Ele lia o coração. Ele lia, conforme se diz, você viu no texto aqui, os pensamentos. Você pode evitar qualquer tipo de comunicação convencional, mas não tem como esconder o seu coração e os seus pensamentos de Deus. Seja para quem for. Você pode falar para qualquer um, de uma forma. Você pode se comunicar de qualquer jeito, até mesmo com Deus, até vir aqui na frente, dobrar os seus joelhos e se comunicar com Deus. Mas a leitura que Deus faz não são simplesmente leituras baseadas nos tipos de comunicação que eu acabei de descrever para você. Jesus veio agora, né, a gente viu isso aqui no versículo nós lemos, 22, vou de novo para você. Diz assim, Jesus sabendo que estavam pensando. Gente, isso aí é demais. Não existia um emoji ali, né? Para descrever o que estava falando. Eles não tinham falado nada. Não existia uma comunicação verbal, não verbal, né? Seja lá qual for. Jesus, ele olha para dentro do seu coração. Jesus, quando ele te vê, ele olha a intenção do seu coração. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, é interessante, diz assim, ó, o Senhor, contudo, disse a Samuel, né, se você conhece um pouquinho da história bíblica, você vai lembrar, vou descrever rapidamente para você, aonde Samuel vai até a casa de Jessé, pai de Davi, né, para que fosse ungido um rei naquela casa. E aí Jessé pega os seus filhos, enumera eles assim, né? Coloca eles assim, né? Certamente por ordem de vinda ao mundo, né? O primogênito, depois o outro, depois o outro, depois o outro. E aí Jessé tem o seguinte entendimento, bom, o meu filho mais velho é o que tem mais pose, mais postura, ele tem um jeito de falar, ele tem uma cara de rei. E quando aquele cara passa por Jessé, melhor, passa por Samuel, Samuel fala assim, aqui está o futuro rei de Israel. Ele tem cara de rei, ele tem postura de rei, ele tem um jeito de rei. Mas o que Deus fala? Olha só, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? Vê o quê? O coração. E diz o texto que Deus, ao olhar o coração daquele homem, já o tinha rejeitado. Então você observa que o meio de comunicação com Deus, entre você e Deus, não é um meio de comunicação convencional. Entendeu bem isso? Não é um meio de comunicação onde você simplesmente vem aqui, dobra o joelho e fala, e sai daqui e diz assim, Deus me ouviu. O meio de comunicação com Deus não é um meio convencional desse jeito. Porque se você falar aquilo que não está no seu coração, você está sendo um hipócrita diante de Deus. Observa aqui em Mateus 15, 8. Esse texto, né, é um mistério, ó. Olha aqui Mateus 15, 8, em 1 Samuel 16, 7.
Diz assim: o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Olha a concordância com Mateus 15:8. Diz assim, ó: este povo, agora está falando de um povo, me honra com seus lábios. Quem lembra o resto do versículo? Mas o seu coração está o quê? Fala com força. Mas o seu coração está longe de mim. Você observa que o mesmo Deus que está lá, se revelando a Jessé e dizendo para ele: olha, esse não serve, eu já li o coração dele e ele não serve. É o mesmo Deus que aparece em Mateus 15:8, agora na figura de Jesus, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é o que você fala, não é o que você faz, mas é o seu coração. É a intenção do seu coração. É o que está dentro de você que vai definir a sua comunicação com Deus. Hoje nós vivemos em um mundo, né, onde cada vez mais as pessoas estão fragilizadas, né, por carregarem muitas das vezes feridas, né, que machucam a sua alma, seus corações, e muitas das vezes não se expressam como deveriam. Lembra de Jesus lá no tanque? Ou melhor, Jesus lá com a mulher samaritana. Onde ele pede água à mulher, a mulher diz: olha, como é que pode você pedir água para mim? Isso é inadmissível. Jesus se descreve para ela e fala para ela: entra no processo de comunicação não convencional. Porque o convencional era a expressão oral. Ele estava conversando com ela. Mas chega uma hora que ele olha para ela e ele olha dentro do coração dela e faz a seguinte pergunta para ela: cadê seu marido? Como é que ele fala? Como é que ela fala? Não tem um marido. Jesus, certo. Sabe por que você não tem? Já teve os 5 que você teve, não era seu marido. Não eram seus maridos. A mulher: tu és profeta. Você tem revelação. Você olha para dentro do coração e tem revelação. Como pode isso? Então observa bem, Jesus ele tinha um meio de comunicação que não era convencional. Você viu isso aparecendo no Novo Testamento, viu isso aparecendo hoje. Você viu isso aparecendo agora nesse exemplo que eu te falei. E hoje não é diferente. A leitura de Deus de mim e de você parte do seu coração. Por isso que a Bíblia descreve, e tem que ser assim. Você deve falar do que está cheio o quê? O seu coração. Mas nem sempre o que você fala combina com como está o seu coração. Entendeu bem isso? E por causa disso, existem pessoas que estão cada vez mais passando por crises, passando por dificuldades, porque guardam dentro de si rancores, mágoas, ressentimentos, frustrações, e vivem uma vida aparentemente, entre aspas, normal, mas só Deus sabe como está o coração dessa pessoa. Por isso que o tema dessa palavra é feridas que fragilizam, porque cada vez mais que você vai cultivando isso dentro de você, Deus está lendo, Deus está vendo como está passando, Deus está vendo como está o seu coração. Por mais que você expresse o que você quiser, mas a leitura feita por Deus é diferente. E é sobre esse coração fragilizado, são sobre esses sentimentos que eu quero trazer algumas perspectivas para você avaliar e ver que muitas das vezes o seu coração está muito fragilizado. Nesse período onde nós estamos vivendo hoje, muitos corações estão fragilizados, estão sentimentalmente amargurados, frustrados, em agonia. Eu quero trazer apenas alguns desses sentimentos,
alguma dessas reações, eu quero te mostrar isso na Bíblia e te dizer que isso é muito mais comum do que você imagina. Não adianta descrever uma casca de santidade se dentro de você não existe santidade nenhuma. Não adianta você dizer que você faz e acontece se dentro de você, no seu coração, não existem esses princípios pelo que você está falando. Observe como algumas pessoas, através de alguns exemplos que eu vou te falar aqui, viveram problemas, podemos dizer assim, associados, né, no seu interior, em confronto com aquilo que ela falava. Primeiro deles, Lucas 24, capítulo 13, ao verso 16, diz assim, eu vou ler para você. Naquele mesmo dia, 2 deles, indo para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Como isso? Jesus entrou no meio de comunicação ali e começou a falar com eles. Mas diz o texto aqui que os olhos deles, né? Entende esses olhos aqui, a linguagem figurada, o coração deles, o pensamento, o entendimento deles, não dava a eles a compreensão de que aquela pessoa que estava andando com eles no caminho de Emaús era Jesus. Sabe por quê? Está aqui o primeiro sentimento que quando toma a pessoa, a torna cega. Não deixa ela entender as coisas de Deus. Chama-se frustração. É um sentimento associado a uma sensação de desânimo que ocorre quando algo que você esperava não acontece. Você já ficou frustrado alguma vez na vida? Com alguma coisa que você esperava e não aconteceu? Está aqui. 2 discípulos a caminho de Emaús, altamente frustrados. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus ia fazer, ia acontecer. E nesse episódio aqui, nesse momento aqui, Jesus estava morto para eles. As pessoas se frustram quando têm resultados diferentes do que é esperado. Gente, como tem gente que está com o coração amargurado, entristecido, frustrado, porque queria uma coisa e não aconteceu do jeito que ela queria. Você entendeu? Marido, mulher, filho, filha, né? Vivem às vezes frustrações no ambiente de trabalho. Por quê? Porque quer que seja de um jeito, mas aí, em contrapartida, a pessoa não faz do jeito que você quer. Se ela não faz do jeito que você quer, você acaba gerando dentro de você uma frustração. E como você viu aqui no exemplo, a dor da frustração torna a pessoa cega, insensível. E talvez você não entenda o porquê de você ser uma pessoa assim. Ou talvez você não entenda por que Jesus está aí do seu lado, está aí caminhando, te impulsionando, se revelando a você, mas você está cego. Por quê? Você está tão focado na frustração, você está tão ligado na frustração, seu coração está tão amargurado, né, dentro da frustração, que você não consegue notar que quem está do seu lado é o próprio Jesus ressuscitado. Eu te pergunto, hoje é diferente? Você entendeu? Segundo, Lucas 24, 21 fala assim, isso os discípulos, né? Esses próprios discípulos aqui, caminho de Emaús, um pouquinho mais à frente. Jesus começou a conversar com eles, e lembrando o que nós acabamos de dizer, há uns minutos atrás, a comunicação de Jesus não é convencional, né? É uma comunicação que ele lê o coração. Então não adianta falar por uma coisa se o coração está de outro jeito.
Não adianta dizer que você está firme, está dentro, estou junto, se dentro do seu coração você está separado, não está querendo. Você mente para mim, você mente para o seu patrão, talvez para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para sua filha, eu não sei. Mas para Deus não tem como esconder nada. E aí, 24, 21 fala assim: e nós esperávamos que ele, que ia trazer a redenção de Israel, ó. E hoje é o terceiro dia que tudo isso aconteceu. Em outras palavras, discípulos falando com a minha irmã, olha, Jesus estava conversando com eles, e eles falando, olha, sem reconhecer Jesus, nós esperávamos que hoje, né, ele viesse e ele ressuscitasse, e acontecesse isso, acontecesse aquilo, porque no nosso entendimento, ele viria e seria rei de Israel, mas hoje ele está morto. Repete comigo assim, ó, decepção. É um sentido negativo de tristeza e é causado por uma situação ou por uma pessoa. Eu não sei se alguém já te decepcionou. Eu não sei se alguém já teve a sua confiança, né? Se alguém depositou em você a total confiança, mas essa pessoa te decepcionou, né? Ou o investimento que você fez, e ao invés de sair com lucro, saiu com prejuízo. Para pensar. Há pessoas que vivem decepções na sua vida. Vou voltar a falar. Jesus continua andando ao seu lado, mas a decepção que você está vivendo, ou a decepção que você viveu com alguém, impede você de identificar que quem está ao seu lado se chama Jesus Cristo. Ele está aí do seu lado, ele está aí, querendo mudar a sua vida, querendo mudar a sua circunstância, mas a frustração, mas a decepção é tão grande que te impede de enxergar Jesus. Terceiro, esse aqui é muita gente. Chama-se cansaço. Nossa, como vivemos uma geração de cansados. É ou não é? Como vivemos uma geração de cansados. Eu não sei você, mas talvez se você fosse, né, você que falo sem pessoa, indivíduo, eu não sei qual é a geração, de quando você é, quantos anos você tem, não sei. Mas se você parar para pensar como é que foi a criação dos seus pais, não é? Como é que foi a criação dos seus avós, ou até mesmo você mesmo, quanto você se esforçou, né? O quanto você acordou cedo, dormiu tarde, né? Uma geração um pouco, né, de mais um tempo atrás, saía de casa 5 horas da manhã, voltava 11 horas da noite para poder ainda dormir, para depois e descansar, para no outro dia acordar, para sair 4 e pouca para sair 5 horas, e viveu, né, a rotinas e não morreu. Você entendeu? Hoje nós temos uma geração que dorme 10 horas por dia, 12 horas, meu irmão. Tem gente que vai dormir 8 horas da noite e acorda no outro dia, 10 horas, e acorda o quê? Fala para mim, acorda como? Cansado. A não ser que você tenha algum problema de saúde, aí procura um médico. Mas, em linhas gerais, esse cansaço não é simplesmente um cansaço físico. Não é simplesmente que você se esforçou demais, né? Não é porque você mora em um prédio, de repente você mora no 10º andar e acabou a luz, e você subiu a escada e chegou em casa, subi 10 andares de escada, meu Deus, estou cansado. Não é esse cansaço que estou falando. Mas é um cansaço espiritual, é algo que vem sobre a vida da pessoa e ela acaba fazendo, sabe o quê? Deixando de receber o melhor de Deus. Por quê? Porque vive uma vida cansada. Observa só, cansaço é um sintoma físico, mental, que está diretamente relacionado a um esforço. É a definição de cansaço, basicona.
É um sintoma físico ou mental que está diretamente relacionado ao esforço. Mas observa só esse cansaço que eu quero te falar. Quanta gente se cansa na vida? Pois foram entulhados de cargas nos seus ombros, trazidas pelos seus insucessos e pelos seus fracassos. É desse cansaço que eu quero te falar. A pessoa se frustrou, a pessoa se decepcionou, e hoje ela fala assim, ó, estou cansado. Muitos confundem isso, ó. Presta bem. Se você quiser anotar, anota aqui essa chave, ó. Muitos confundem isso, ó. Presta atenção nessa frase. Não é a trajetória, é a carga que está nos seus ombros que te cansa. Vou repetir. Não é a trajetória, é a carga que está nos seus ombros que te cansa. E deixa eu te falar uma verdade bem prática, bem prática. Talvez eu te choque com o que eu vou te falar agora. Não há como desistir de cargas pesadas que te cansam. Você entendeu? Isso é tão... como fala? Ajuda aí, psicóloga. A palavra é doenças físicas, causas emocionais. Psicossomática, isso. Há pessoas que ela está tão cansada no seu sentido espiritual, que essa doença psicossomática dela está cansada, transfere toda a carga para o seu corpo físico. E aí, o cansaço dela físico é porque espiritualmente ela está levando cargas, pesos nos seus ombros, de frustrações, de decepções, de coisas erradas na sua vida, da sua criação, de como ela foi tratada, de como o marido, a mulher, de como o filho, de como o patrão a trata. E ela vai ficando cansada, acorda de manhã e não tem vontade de trabalhar. Por quê? Porque ela está cansada. Você entendeu? Esse cansaço que eu me refiro aqui, não existe como desfazer ele. Sabe por quê? Porque quando você está quando você está cansado fisicamente, o que você faz? Essa resposta é muito fácil. O que você faz quando você está cansado fisicamente? O que você faz? Fala aí, pode falar aí, chuta aí. Descansa. Quando você está cansado, você descansa. Aí você acorda no outro dia como? Se você estava cansado. Se você descansou, você acorda no outro dia como? Como é que é a palavra que fala? Descansado. Não é isso? Você estava cansado. Você dormiu, foi lá, tal. Faz conta que só dormir descansa, né? Vamos pensar assim. Acorda no outro dia descansado. Ou seja, aquele peso nos seus ombros, aquele cansaço, ai meu Deus, não estou conseguindo nem abrir o olho e tal, acabou porque você descansou. Agora, aquele que está carregando os seus fardos nos seus ombros, as suas lutas, as suas crises, as suas frustrações, as suas decepções, ele acorda como? Cansado. Não tem como tirar. Não tem sono que tire o peso espiritual que está nos seus ombros. Então, em outras palavras, não tem como fazer assim, ó, eu vou dormir aqui, estou tão esgotado espiritualmente, estou com esse treco psicossomático, né, de tanto que eu estou assim e tal, eu vou dormir, porque amanhã eu vou acordar e vou esquecer tudo. É assim que acontece? Quando você acorda, a realidade está lá. Quando você acorda, a dificuldade está lá. Quando você acorda, a crise está lá. Ou seja, ele nem saiu dos seus ombros, ele continuou nos seus ombros, te botando peso. Em Mateus 11, 28 e 29,
É um texto conhecidíssimo, né? De todos nós. Talvez você não saiba o texto, mas a referência você sabe. Aliás, talvez você não saiba a referência, mas o texto você sabe. Completa para mim. Vem a mim. Quem está aqui está completando. Vê se você em casa completa aqui. Bota aí. Venham a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Você entendeu? Agora, olha só o complemento do versículo. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de espírito, e vocês encontrarão o quê? Descanso para quê? Para a sua alma. Entendeu? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Não é o cansaço de dormir, gente. Você viu? Esse cansaço aqui não é o cansaço de dormir. Esse sobrecarregado aqui não é de um esforço que você fez de levar 1 milheiro de tijolo dali para lá, de carregar 10 sacos de cimento, de subir e descer a escada, de trabalhar o dia todo, tá fadigado mentalmente. Não é esse esforço. Esse esforço você dorme. Descansa, tira as férias. Mas o que ele fala aqui é de um esforço daquele que está cansado e sobrecarregado espiritualmente. Ele diz, eu darei descanso, tome sobre mim o meu jugo e aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Repete assim, somente Jesus. Ah, não, fala com força. Somente Jesus. Eu tenho o verdadeiro descanso. Amém? Quarto, Marcos 10, 35 a 38. Diz assim, olha só, esses dois carinha, né? Ou discípulos, né? Você é mais erudito. Olha esses dois discípulos. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximou-se de Jesus e disse, mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Marcos 10, 35 a 38. Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. Jesus falou assim, o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam, permita que na tua glória nos assentemos, uma à direita e outra à sua esquerda. Disse-lhe Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Esses dois caras, Tiago e João, caminhando com Jesus, depois de ver alguns milagres deles, de repente, Jesus, podemos te pedir uma coisa? O senhor faz para a gente? Jesus fala assim, pode pedir que eu faço. Quando chegar na sua glória, tem como o senhor, quando o senhor reinar em Israel, é o que ele quis dizer aqui, né? Quando o senhor reinar em Israel, eles não estavam pensando no céu não, tá? Eles estavam pensando em a glória, porque a glória não era a glória celestial, era a glória desse século, do século deles, né? Era a glória terrena. Falou assim, Senhor, quando o Senhor reinar em Israel, quando o Senhor estiver todo ali, né, pá, tem como o Senhor botar assim, eu ficar à sua direita e Tiago aqui à esquerda, né, Tiago e João, tem como eu ficar aqui e ele ficar aqui, assim, nós dois, né, reinando com o Senhor? O que Jesus fala? Disse Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Algumas pessoas vivem reivindicando coisas, não é? Não somos assim? Títulos, posições, assim elas se ferem quando não se sentem reconhecidas. Nossa, como tem gente assim. É ou não é? Pensa no seu ambiente de trabalho. Hã? Quando você é desconsiderado na sua casa. Hã? Quando você é desconsiderado no seu ambiente de trabalho, quando você não é reconhecido na igreja, para pensar. Essa atitude geralmente está ligada ao sentimento de que o que se tem nunca basta, nunca é o suficiente. Isso denota uma ferida emocional e essa pessoa precisa de cura. Se você é uma pessoa assim, você precisa de cura. Esse quarto se chama natureza
reivindicatória. Senhor, é meu. Você fez por merecer? Hã? Você faz por merecer? A natureza reivindicatória em nós berra mais do que a gente imagina. E essa ferida, muitas das vezes, vem da criação familiar, ou vem do ambiente que você está vivendo, onde você sempre quer ser reconhecido. Quinto, sentimento de desistência e abandono. Vê se isso já aconteceu com você. Quando temos uma boa autoestima, uma segurança interior, não nos abalamos com pessoas que nos abandonam. A vida é uma relação dinâmica e sempre estamos ganhando e perdendo coisas. Algumas pessoas precisam, às vezes, algumas pessoas, ouça bem isso, algumas pessoas precisam ser contidas e outras precisam ser soltas. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o sentimento de desistência dentro dela é tão grande que ela não aceita de jeito nenhum ficar em segundo plano. Ela quer sempre a primazia. É um sentimento de alguém que muitas das vezes foi abandonado. E ela tem medo daquele abandono. E aí, sabe o que ela faz? Ela volta à sua velha natureza. Por quê? Porque ela se sente abandonada. Tem isso na Bíblia, pastor? Vamos lá? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? João 21 diz assim, 3 e 4. Eu vou falar só as duas palavras primeiras. Vocês vão me dizer quem foi, tá bom? João 21, 3 falou, e 3, 4 fala assim: vou pescar. Quem? Quem falou isso? E agora? Ninguém olha para mim, né? Pedro. E o pior, ele falou assim: vou pescar, disse Simão Pedro. E os outros discípulos disseram: nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o... Não o quê? Não o reconheceram. Você acha que é coincidência? Os dois discípulos andando no caminho de Emaús, Jesus chega, começa a andar com eles, eles frustrados, decepcionados, não reconheceram Jesus. Pedro e alguns discípulos ali, 5 ou 6 para a memória, foram lá na praia, foram lá pescar, voltaram de manhã cedo, a noite toda pescando, não pescaram nada. Quem está lá na praia sentado esperando eles? A Bíblia diz que está sentada, né? Mas quem estava lá esperando eles? Quem? Ué, mas o texto está dizendo que eles não reconheceram. Como é que é isso? Mas ele estava lá. Você entendeu que muitas das vezes o sentimento de abandono também te cega? Que o sentimento de abandono impede você de enxergar que Jesus está te esperando na praia. Você entendeu? Pedro, o cara que andou com Jesus, ele lado a lado, gente. Peraí. Os discípulos andaram lado a lado ali, chegaram na praia. Não, você vai me dizer a desculpa de que não, porque, né, tava assim clareando, aí tinha um cara lá, mas não deu para reconhecer bem. Como é que foi e tal. Gente, depois, lê o versículo que se segue. Depois ele começou a dialogar e não descobriram que era Jesus, até que ele se revelasse. Isso tudo por causa do sentimento de abandono que eles estavam sentindo. Talvez você se sinta assim, talvez você tenha sido abandonado. Talvez você seja uma pessoa desistente da obra de Deus, da casa de Deus, do plano de Deus para a sua vida, e hoje você se sente, sabe como? Como o Pedro se sentiu. Chegou na praia, olhou e não reconheceu Jesus. Ele está aí, do seu lado. Pronto para te receber de volta. Mas, pastor, as minhas redes estão vazias. A de Pedro também estava. Sexto, impaciência. Meu pai, muitas pessoas se frustram porque esperam mais tempo pelas coisas.
Gênesis 1, 11 e 12 fala assim: diz que a terra produziu sementes, depois vegetação, depois árvore, depois florestas, né? Ou seja, tudo foi feito dentro de um processo. Cuidado, cuidado. O impaciente, a pessoa que é impaciente, ela vive buscando atalho. Não é? A pessoa que é impaciente, ainda mais nas gerações de hoje, né? E nós fazemos parte da geração de hoje, não é que nasceu agora, não. Nesse momento que nós estamos vivendo, é uma geração de impacientes, não é? Aí o homem vai e inventa um tal de micro-ondas. Por quê? O micro-ondas, sabia que o micro-ondas, né? Assim, partindo de... É ótimo, né? Para que a gente acelere o que a gente quer cozinhar, né? Utilizar e etc e tal. Mas muitos dos impacientes deram graças a Deus, por quê? Porque inventaram micro-ondas, porque ele faz o quê? Com preguiça de esquentar lá na panela, botar aguinha e tal. O que ele faz? Vai lá no micro-ondas aí, toma aí micro-ondas, bota aí, 2 minutos, eu quero na potência máxima. Na metade do tempo ele abre e bota o dedo lá para ver se está quente. Isso é um retrato de uma impaciência que nós temos, não é? No trânsito, como é as pessoas? São impacientes. Aguenta na sua frente, você é tomado de uma impaciência, porque não podia entrar assim na minha frente. Vivemos uma crise de impaciência, meu Deus. Cuidado com os atalhos que querem encurtar a sua espera. Espere no tempo de Deus. 7ª e última. Cuidado para não invadir o território do Espírito Santo. Eita! Como é que eu posso invadir o território do Espírito Santo, pastor, se eu sou ser humano? Vamos lá. Não se glorie do que você faz. Ou do que Deus faz por você. Em Lucas 22, 33, fala assim: mas ele respondeu. Quem será esse cara, hein? Vamos ver se você descobre quem é. Mas ele respondeu: eu estou... É porque quando a gente lê a Bíblia, a gente lê sem emoção, né? A gente lê só um texto ali, igual ler um livro qualquer. Agora, se você entrar e pedir o Espírito Santo, me ajuda a entender qual foi, né, o sentimento dessa pessoa ao escrever isso, ao falar isso, o que ela quis dizer. Olha só. Mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Quem falou isso? Quem falou isso? Era o mais sabichão da turma. Sempre tem, né? Todo grupo tem um que é mais sabichão, que sabe mais do que todo mundo. Quem é esse cara que falou isso? Pedro. Né? Ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Isso aconteceu? Sim ou não? As pessoas hoje criam expectativas irreais. Irreais. Fazem na sua própria força. Não entendem que ela depende da força do Espírito Santo na vida dela. E no final, elas tiram a glória que é de Deus e colocam a glória no seu próprio braço e diz assim, ó, eu construí isso daqui. Eu ganhei esse dinheiro, eu comprei esse carro, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Me esforcei tanto para fazer isso. Ei, calma, abaixa a bola. Crie uma expectativa real de que tudo que você tem, na realidade, foi entregue a você para que você utilize como mordomia diante de Deus. Conclusão. Feridas que te fragilizam. Uma frustração, uma decepção, um cansaço espiritual, uma natureza reivindicatória, como eu falei com você, um sentimento de desistência, de abandono, impaciência e o último que nós falamos, expectativas que querem tirar a glória de Deus. Cuidado. Eu te convido a você que pode ficar em pé nesse ambiente aqui. Coloque a mão no seu coração. Faça após mim o que eu vou te falar.
Eu vou orar agora, eu quero orar agora com você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que Ele vá até você. Que Ele limpe o seu coração, talvez de uma frustração, decepção, cansaço. Talvez de uma impaciência, talvez de um sentimento de desistência que tenha tomado a sua vida e você muitas das vezes não consegue ir para frente, não consegue prosperar, não consegue crescer, não consegue desenvolver o potencial que você tem na vida, porque muitas das vezes você está preso a esses sentimentos. Ore comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu apresento a Ti toda a minha frustração, minha decepção, meu cansaço, minha natureza reivindicatória, minha vontade de desistir, minha impaciência, minhas expectativas irreais. Deposito tudo isso na cruz do Calvário, pois eu sei que tudo isso, Tu já venceste na cruz pela minha vida. Eu Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Resplandece na minha vida, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior, e muda tudo o que me impede de guardar e praticar o que a Tua palavra diz ao meu respeito, em nome de Jesus. Amém.